vem pra cá rapidinho, de imediato já coloca na tela aqui o Eduardo, porque teve acidente de trânsito grave com 5 carros. Eduardo, onde esse acidente aí na Zona Norte? É isso, Samuel. A gente está falando aqui da Avenida Pernambuco, próximo à Avenida Pátria, onde um acidente envolvendo um ônibus e diversos veículos foi registrado pouco antes do meio-dia. A gente está aqui no local onde as equipes estão trabalhando nesse momento. Tem a EPTC sinalizando, bloqueando pelo menos 2 faixas aqui da Pernambuco, nesse trecho específico. Brigada Militar aqui também colhendo os depoimentos para entender exatamente o que aconteceu nessa ocorrência. Olha o estado que ficou esse veículo branco que foi atingido pelo ônibus. O ônibus que acabou de deixar esse local, e eu ouvi aqui de pessoas da IPTC de que envolveu até 9 veículos. Muitos carros foram atingidos nessa colisão. Porque a gente tem aqui, ó, a gente tá vendo 3 carros só nessa imagem, mais o ônibus, 4, mais um Jeep que tá ali na frente, 5. Aqui tá o 6º veículo que foi atingido e outros que a gente já viu sendo retirados antes. Então essa ocorrência ela já tá mais pro final do atendimento. A gente já tá vendo a retirada, né, dos veículos daqui. Muitas pessoas aqui olhando na volta, muita gente parada, muitos curiosos para entender exatamente o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma palavra desses moradores. Vou pedir para o Gerson Paz me acompanhar aqui, vamos ver se eu consigo pegar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estavam por aí na hora do acidente? Vocês sabem o que aconteceu? Não estavam aí? Não querem falar com a gente? Tá, deixa eu pegar o pessoal do prédio aqui então. Deixa eu ver. Oi, tudo bem? Pera aí, deixa eu falar com vocês aí. Vamos tentar entender essa história juntos aqui. Vocês estavam em casa quando aconteceu isso? Deixa eu conversar com vocês. Vira pra mim aqui, por favor, Gerson. Por causa do cabo. Pera aí. Só um minutinho aqui, pera aí. Ao vivo, Zona Norte da capital, pertinho da Farrapos. É, Marilda. Como é que foi essa situação aqui? A gente tá na Zona Norte, né, pertinho da Farrapos. Como é que aconteceu? Os dois é que viram. Eu estava na sala e eu só vi o estouro. Mas a moça... O ônibus passou muito rápido. Como é que foi? A senhora viu aí? Foi bem rápido. Olha, foi um estouro assim que na hora do estouro eu tive a impressão que o ônibus veio arrastando um carro para cá, sabe? Foi a impressão que eu tive. Eu não consegui nem ter a reação assim de tirar o voo daqui ligeirinho, sabe? Não consegui. Muito rápido. Foi muito rápido. Foi entrar, né? Vocês chegaram a ver a movimentação aqui? Teve alguém ferido, será? Não, eu acho que não, né? Eu só escutei a motorista falando que teve um mal súbito. Ela teve um mal súbito, mas veio a ambulância. É isso que eu ia comentar também agora, Samuel. Agradeço aqui aos moradores por gentilmente falar com a nossa equipe. O que a gente tem aqui é que não há registro de pessoas feridas nesse acidente, mas que a motorista de um dos veículos, o primeiro que teria sido atingido, ela teria tido um mal súbito, né? Teria passado mal. E por isso teria ocorrido esse acidente. Daí ela já teria sido inclusive socorrida, deixado o local aqui, o ponto do acidente, e agora as equipes estão trabalhando para identificar um pouco melhor sobre as causas e retirar os veículos do local. Tem um sargento da brigada aqui, vou tentar pegar uma palavra dele aqui, só para entender um pouco desse contexto. Vamos com as imagens primeiro aqui, Gerson, que eu vou tentar pegar uma palavra aqui do sargento. Particulares, né? Sargento, por gentileza, a gente pode pegar informação com o senhor sobre o acidente aqui? Qual foi a dinâmica da ocorrência aqui? A gente pode ter mais ou menos quantos envolvidos? Teve alguém ferido? Nós temos 9 veículos envolvidos, mais o ônibus. Segundo informações, o ônibus veio daquele lado lá para cá. A senhora passou mal, teve um mal súbito e simplesmente desgovernou e pegou todos os carros, todos esses carros que estavam aqui, estavam todos eles estacionados. E aí foi levando carro por carro até lá. A motorista que teve um mal súbito seria de um veículo? De um carro? Não, do ônibus. Do próprio ônibus. A motorista do ônibus. Que teve um mal súbito e aí acabou se desgovernando o veículo e acabou pegando todos os veículos que estavam estacionados. Todos aqui estavam todos eles todos esses já estavam parados mas aqui. Mas não tinha nenhuma, dos veículos não tinha nenhuma vítima. Só então essa motorista aqui? Só a motorista que foi conduzida. Tinha passageiros? Para fazer os exames lá. Mas ela não se feriu nem nada. A princípio é só um exame para ver se não bateu a cabeça, alguma luxação por dentro do corpo. Mas fora isso não tem nada. Não. Tinha passageiros no ônibus, ninguém ferido? Quando nós chegamos não tinha os passageiros. Segundo informações tinha 6 passageiros. Mas quando nós chegamos aqui os passageiros já tinham saído já. A princípio ninguém falou nada que estava machucado ou não, né? Aqui vocês já estão numa fase de retirar então os veículos. Isso, agora alguns veículos já foram com a seguradora dos
dos donos dos veículos. E agora nós estamos esperando esses 3 veículos aqui, que são o pessoal que chamou um guincho particular, porque em tese eles não têm o seguro, né? Então estão pedindo um guincho particular para retirar os veículos aqui. A gente está aqui na Pernambuco. Pernambuco 1627. Teria acontecido na Pernambuco mesmo, ele vinha na Pernambuco mesmo, sim, vem de lá para cá. Tá vindo sentido a Cairu ali. Que loucura. Sargento, obrigado pelas informações. O senhor tinha visto um acidente com tantos veículos envolvidos recentemente, assim? É difícil, né? Esse ano passado não, já vi com até 10 veículos, mas assim com 8, por enquanto ainda não. Tá certo, muito obrigado pela gentileza de conversar com a nossa equipe aí. Um abraço. Informações importantes aqui, né, com o Sargento, enquanto eles estavam praticamente deixando o local aqui, Samuel, para a gente entender um pouco melhor a situação. Vou voltar para a tela aqui para a gente conseguir entender agora um pouco melhor a respeito desse acidente. Então, segundo as informações da Brigada Militar, o ônibus vinha nessa direção aqui pela Pernambuco, no sentido à Avenida Pátria, quando a condutora do coletivo teria tido um mal súbito e aí perdeu o controle. Atingiu um veículo e começou então a arrastar vários carros que estavam estacionados por aqui. A gente vê 3 veículos, principalmente nesse local, muito destruídos, muito afetados, né? A gente vê esse branco aqui, mas principalmente este outro aqui, olha a parte traseira como ficou esse veículo, que é um Ford Fiesta, né? Totalmente destruído nesse acidente bastante grave, mas sem feridos, né? É importante destacar que como esses veículos estavam parados aqui, não teve ferimentos mais graves de outras pessoas. A informação da brigada é de que tinham pelo menos 6 pessoas no coletivo, nenhuma delas teria ficado ferida também nessa colisão. Olha, impressionante essa imagem aqui. Alguns carros já foram recolhidos, envolveu o ônibus mais 9 veículos, ó. Conta comigo aqui, Samuel. 1, 2, 3 aqui, tem um quarto lá na frente, né? Aquele ponto de cor preta, tem um Jeep que também foi envolvido, então só nessa nossa imagem aqui nós temos 5 carros. Ali atrás tem um 6º veículo que também estava envolvido nesse acidente. O ônibus acabou de deixar o local e outros 3 carros que já foram retirados pelas seguradoras. Então, as equipes ainda continuam esperando. Olha a placa aqui, inclusive, ó, a placa de velocidade da via, 40 km por hora, totalmente tombada nesse acidente muito grave, diversos pedaços de veículos. Enfim, a gente conseguiu conversar ali com moradores que viram, relataram o susto, né, o impacto dessa colisão aqui, e uma cena realmente muito impressionante na zona norte de Porto Alegre. Não chega a impactar tanto o trânsito, a gente não viu nenhuma situação de lentidão por aqui, muita gente da IPTC sinalizando, a Brigada Militar compareceu também a essa ocorrência aqui, então a gente não tem nesse momento nenhuma anormalidade no trânsito aqui para quem está circulando, mas claro, precisa de mais atenção porque vai conseguir circular somente em uma das faixas da Pernambuco. Olha, a imagem é impressionante, as equipes seguem aqui nesse local, Samuel. Quem sabe por estar chovendo, né, Eduardo? Diminuiu o número de pessoas circulando pela calçada e não tinha ninguém ali no passeio no momento em que deu essa batida, né? Porque esse carro avançou a calçada. Se tivesse alguém caminhando ali, né, poderíamos estar falando de alguma coisa mais grave, que graças a Deus não aconteceu, né? Exatamente. Pela cena que a gente tem aqui, né? Se a gente realmente tivesse uma pessoa passando por esse local, é muito difícil de imaginar o que poderia acontecer, né? Realmente uma situação muito preocupante, até mesmo pela velocidade que o ônibus vinha, já que essa motorista teria perdido completamente o controle. Então, sim, a chuva pode ter auxiliado nesse sentido de ter um movimento um pouco mais baixo. A gente ainda não conseguiu confirmar o momento exato do acionamento da ocorrência, porque algumas pessoas da IPTC me falaram informalmente um pouco antes do meio-dia, mas acredito que foi um pouco antes disso ainda, né? Por volta das 11h15, 11h30, que esse acidente foi registrado. Mas é realmente a velocidade que os veículos estão sendo retirados pela seguradora, até para dar andamento a esse fluxo. Sim. E a principal notícia é de não ter pessoas feridas gravemente, né? Isso que é o principal nesse momento, porque realmente o impacto foi muito forte, a colisão foi impressionante, atingiu muitos veículos, foi arrastando, né? Porque o ônibus não parou, então ele foi arrastando vários carros, atingindo os que estavam estacionados aqui, alguns com mais danos, né? Como esses que a gente está vendo aqui, outros que foram atingidos de forma um pouco mais superficial. Mas impressionante realmente essa imagem, e chamou a atenção porque a gente viu muitas pessoas querendo entender exatamente o que tinha acontecido. Quando a gente chegou, o ônibus estava aqui ainda, no momento que ele estava deixando o local, o ônibus ele estava mais ou menos aqui, totalmente em cima da calçada, Samuel. Então isso vai junto com aquilo que tu comentou, de que se tivesse alguém aqui seria atingido gravemente. O ônibus ele estava exatamente
justamente aqui nesse ponto, em cima da placa. Então, se tivesse alguém circulando aqui, realmente seria uma situação ainda pior, ainda bem mais grave aqui na zona norte de Porto Alegre. Estamos na Pernambuco, bem próximo à Avenida Pátria. Atrás de mim tem a Maranhão, Maranhão. O ônibus vinha nesse sentido aqui em direção à Pátria, acabou perdendo o controle, a gente não sabe exatamente em qual ponto. Também não temos agora a informação de qual o estado de saúde da condutora do coletivo. Aí na tua esquerda eu vi que tem uma câmera de monitoramento naquela empresa Lilás ali, Eduardo. E se estiver apontada, não conseguir ver para o lado do acidente, registrou absolutamente tudo que aconteceu por aí. E tem outras câmeras de monitoramento espalhadas aí pela volta, com certeza, nessas empresas, né, que vão ajudar a ter uma ideia da dinâmica dos fatos, de como ocorreu essa batida forte envolvendo 10 carros, um ônibus e 10 veículos menores lá na zona norte de Porto Alegre. Essas câmeras podem ajudar bastante a gente a entender o que ocorreu. O ônibus ali na imagem da esquerda, em cima da calçada. E a gente torce para que a motorista esteja bem. Eu estou tentando ver a linha do ônibus, mas não dá. Por aqui não dá para ver qual foi a linha desse ônibus que acabou batendo, que a motorista teve um mal súbito ali. O ônibus amarelo. A linha qual é? Não dá para saber qual é, né? T3. Aí é o ônibus T3, o alemão está me ajudando aqui. É o ônibus da linha T3, o transversal. Esses cortam a cidade de um lado para o outro. A linha dele, não sei direito por onde é que passa. É o que vai para o aeroporto, será? Talvez seja o T3, vai para o aeroporto. Não sei. Mas enfim, curiosidade apenas, né? O ônibus que estava com 6 passageiros dentro, 6 passageiros mais a motorista. Acho que ninguém mencionou de cobrador, né? Talvez seja daqueles ônibus sem cobradores. A motorista, em princípio, teve um mal súbito e acabou passando por essa situação bem delicada. Ainda bem que ela não se machucou com gravidade e mais ninguém que estava dentro do coletivo, né? Ainda bem. Nós podíamos ter alguma coisa mais grave. Bom, de novo, foco no trânsito, mais uma vez, para quem está ligando agora, Eduardo. 9 carros mais o ônibus, mas não está prejudicando muito o trânsito para quem circula por aí, né? Para quem está chegando agora na tela da Record Guaíba, a gente está na Pernambuco, praticamente no cruzamento aqui com a Pátria, zona norte de Porto Alegre. A altura do número é o número 1622, onde foi registrado há poucos minutos esse acidente gravíssimo aqui, envolvendo um ônibus. A condutora do coletivo acabou tendo um mal súbito, perdeu o controle e chegou a arrastar diversos carros que estavam estacionados no lado esquerdo da via. São pelo menos 9 veículos atingidos, além do ônibus que acabou provocando esse acidente. A gente ainda está aqui no local. Agora, a espera por aqui é pelas seguradoras e os responsáveis, enfim, por esses 3 veículos, principalmente, que continuam aqui nesse local e ainda não foram retirados e estão ocupando parte da pista. O ônibus acabou de deixar esse espaço, ele saiu daqui, foi conduzido por pessoas vinculadas, né, à empresa de transportes, e agora realmente fica esse local ainda com as 2 pistas bloqueadas. EPTC está aqui, Brigada Militar também, eles fazem a orientação do trânsito, não tem grandes lentidões, congestionamento aqui, não chegou a trazer tanto esse efeito, porque é um trecho curto realmente, né, de diminuição das faixas, mas ainda assim o cenário é bem grave. Inclusive a gente estava vendo ali aquela iluminação pública que está caída praticamente em cima do carro. A gente acha que o ônibus, no momento que ele passou por aqui, ele deve ter arrastado um desses cabos, um desses fios de energia, e aí acabou causando essa situação também. Ele estava bem aqui em cima da calçada, ó. Inclusive a gente vê até mesmo a placa foi totalmente destruída praticamente nesse acidente, né? A gente continua aguardando novas informações. Esse caso, obviamente, passa para a Delegacia de Trânsito para entender exatamente o que aconteceu, mas a notícia boa que a gente pode trazer é que, apesar dessa imagem impressionante, não tem registro de pessoas feridas gravemente. A gente tenta agora atualizar o estado de saúde da motorista. Samuel. Valeu, obrigado, Eduardo. Ele, o Papa, lá na zona norte da capital gaúcha, mostrando as imagens, então, desse acidente que aconteceu agora há pouco. Em princípio, né, sem feridos graves, isso que é o mais importante. Vamos que vamos de mais notícia.